pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam me vendo e ouvindo bem. Ontem eu enviei um vídeo, o áudio ficou um pouco distorcido, mas não é o meu celular que está ruim, eu acho que é o meu cabo, quando eu transfiro o vídeo para o computador, porque ele tem tido problemas. Cada vez o áudio tem ficado com algum probleminha técnico ou outro, tá? Em breve eu vou tentar comprar um microfone de lapela, tá? Aí vai ficar melhor a captação de áudio, tá? Mas por enquanto, pessoal, a gente vai fazendo assim por enquanto, tá? Você sabe que o canal não tem muitas condições e o YouTube anda bugado ultimamente. Bom, pessoal, é o seguinte. Ontem eu fui questionado por um seguidor no WhatsApp por que eu uso às vezes Joséfo, como eu usei ele naquele meu e-book chamado Homossexuais na Bíblia, se às vezes eu discordo de Joséfo de algumas partes da interpretação de Joséfo. Para quem não sabe, eu estava fazendo um tempo atrás aí vários vídeos para membros onde eu estava usando Joséfo direto. E quando você compara Joséfo com a Bíblia, você vê que Joséfo ele destoa um pouco da Bíblia, em vários pontos. Até nos 10 mandamentos, na história de Noé, Caim e Abel, etc. Joséfo ele parece que tem uma interpretação própria da Bíblia, tá? Aí esse rapaz me fez essa pergunta. E essa pergunta é a mesma pergunta que me faziam um tempo atrás sobre Paulo. Eles falavam assim: Ronaldo, se você tem um vídeo que você fala que Paulo não foi apóstolo, que eu tenho aí no canal, tá público, tá? Quem quiser pode ver. Por que às vezes você usa Paulo, inclusive nos estudos de preterismo? Que sim, eu faço uso abundante de Paulo nos meus vídeos de preterismo. Então eu vou explicar para vocês o que acontece. Existe uma diferença entre referência e entendimento. Uma referência é para você traçar um paralelo com algo, para você entender algo. Um entendimento é o entendimento da pessoa, uma opinião, uma reflexão, uma tese, tudo isso é o entendimento da pessoa. E são coisas diferentes, tá? Eu vou começar dando um exemplo hipotético para vocês. Imagina que um estrangeiro, daqui a, sei lá, 100 anos, ele vai estudar o Brasil da nossa época, aqui 2024. E aí ele se depara com um texto que fala assim: o fulano falou brigando com o coronel jesuíno que aqui tem café no bule. Ele não vai entender o que é essa expressão, então ele vai procurar brasileiros na nossa época para ver quem já fez uso dessa expressão, para ele entender o que essa expressão significa. Um exemplo é o ratinho. Eu não gosto do ratinho, tá? Sendo bem honesto com vocês. Não tenho simpatia nenhuma pelo ratinho. Mas ele vai procurar no ratinho, ele vai ver que café no bule quer dizer que a pessoa tem conteúdo, tem bala na agulha. A pessoa pode arcar com o que ela está dizendo. Então isso aqui é uma referência. Não é o ratinho que vivia falando, aqui tem café no bule. Ele até criou uma marca de café chamado Café no Bule, né? Aí eu pergunto, café no bule é uma coisa, é um entendimento do ratinho? Não. É uma opinião do ratinho acerca de algum fato? Não. Isso aqui é uma expressão popular do Brasil. Então qualquer brasileiro conhece, café no bule. Então o estrangeiro, se ele usar o ratinho como exemplo, olha, eu pesquisei que o tal de Carlos Massa, conhecido como Ratinho, usava essa expressão frequentemente e significava que ele tinha conteúdo para arcar com o que ele estava dizendo. Ele não está usando o entendimento do ratinho. Ele está usando o ratinho como referência de uma época. Olha, aqui tem café no bule. Então, ele está usando o ratinho apenas para entender o que aquela expressão significa. Agora, o entendimento. Teve uma vez aí com o ratinho, ele deu uma entrevista polêmica que ele falou que os moradores de rua tinham que ser, eu não sei se foi exterminado ou jogado fora, mas foi algo do tipo que ele falou. Eu vou colocar aqui, ó, morador de rua, os mendigos, vou colocar morto, ó. Os mendigos mortos. Isso aqui foi uma opinião do ratinho, o cara do Massa, a opinião dele, é o entendimento dele. Ele já gerou muita polêmica na época. E eu concordo com o entendimento do ratinho de maneira nenhuma, até porque eu nunca escondi pra ninguém que eu já fui morador de rua, tá? Quando eu era mais novo. E aqui onde eu moro, apesar de eu ter muitos problemas com maloqueiros, noias, pessoas que vêm roubar as coisas aqui, inclusive ontem eu peguei no flagra um cara tentando roubar o meu fio. Aí eu fui discutir com ele, o cara tava com uma faca. Olha pra vocês verem como o lugar que eu moro aqui é cabuloso. Uma hora dessa o professor vai acabar no hospital morto, porque aqui, infelizmente, é um inferno. A minha sorte é que depois passou uma viatura da polícia. Aí eu conversei com os policiais, pedi para eles fazerem um pouco mais de ronda aqui, porque aqui onde eu moro é um problema constante. Eu até comentei no WhatsApp ontem com um seguidor. Mas enfim, apesar de todos esses problemas que eu tenho com essas pessoas, eu não concordo com o entendimento do ratinho. Porque eu acho que são seres humanos, independente de qualquer coisa. Então, para mim, você não pode pegar os mendigos e simplesmente exterminar para deixar a cidade limpa. Eu acho que tem que ter programas sociais, cabe às prefeituras das cidades fazerem albergues, essas coisas, para ajudar a tirar os moradores de rua. Então, olha só, a mesma pessoa, ratinho, que eu estou usando aqui como exemplo, eu posso discordar do entendimento dele, mas eu posso usar uma referência dele para entender uma expressão de uma época. Então é completamente diferente referência ou entendimento. Vamos pegar Paulo, por exemplo. Paulo,
Ele disse em Romanos que o evangelho foi pregado em toda a terra, até os confins do mundo. Toda a terra. Isso é uma opinião de Paulo, um entendimento? Não. Aqui eu uso nos meus estudos de preterismo para mostrar para as pessoas que toda a terra, naquela época, era só uma referência que era o mundo conhecido deles. Ali a Judéia, tal, Roma, Grécia, era o máximo que eles conheciam do planeta. Então quando eu uso Paulo aqui nos estudos de preterismo, eu não utilizo o entendimento de Paulo, eu estou utilizando a referência dele para ver que toda a terra era toda aquela terra conhecida. Agora, já o entendimento de Paulo é diferente. Por exemplo, Paulo dizia que... deixa eu ver um exemplo que eu discordo de Paulo. A salvação gratuita, é só aceitar Jesus e pronto. Isso aqui já é o entendimento de Paulo, faz parte da teologia dele. Só que o entendimento de Paulo eu não compartilho. Porque o próprio Cristo falou: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas Paulo vai lá e fala: aceita o Senhor Jesus, que tu e tua casa serão salvos. Aí é o entendimento de Paulo. Eu posso discordar do entendimento dele, mas posso usar ele como referência para ver como que aqueles autores do primeiro século tinham expressões e o que elas significavam naquela época. Outro exemplo, na Epístola de Pedro, ele fala assim: Deus antigamente falou com os nossos pais através dos profetas e falou conosco nesses últimos dias pelo Filho. Essa mesma expressão aqui também tem em Hebreus, últimos dias. O que nós concluímos então? Que os últimos dias na Bíblia não é o fim do mundo como os cristãos pensam. Era a época deles, dos apóstolos. Porque eu tenho dois autores diferentes que atestam isso. Cristo veio agora nos últimos dias. Logo no primeiro capítulo de Hebreus ele diz o mesmo. Deus falou conosco nesses dias que são os últimos pelo Filho. Inclusive essa citação é de Hebreus, tá? De Pedro nesses dias que são os últimos. É parecida com a de Hebreus, mas são os últimos dias. Então isso aqui é uma referência para mim entender como que eles interpretavam essa expressão na época. Era que nem o evangelho que interpreta hoje, que é o fim do mundo. Bem que Jesus falou que nos últimos dias iam vir hereges como você, Ronaldo. Está na Bíblia. Era disso que estava falando? Porque segundo a Bíblia, Jesus veio nos últimos dias. Então é só uma expressão de uma época. Então eu uso como referência o autor de Hebreus. Ninguém nem sabe quem é o autor de Hebreus, como referência. Agora o entendimento de Hebreus é diferente. Por exemplo, o autor de Hebreus fala que Abraão deu dízimo. Só que quando você vai lá no Velho Testamento, no hebraico, Abraão não deu dízimo. Desculpe o corte no vídeo, eu tive que interromper, que estavam fazendo obra aqui na minha porta e eu tive que atender, que eles pediram para usar a tomada. Mas eu vou finalizar o vídeo também. Então, pessoal, é a mesma coisa José. Eu usei naquele vídeo lá sobre eunucos na Bíblia, qual era o entendimento de José acerca da palavra eunuco. E a gente vê que no entendimento da época, eunuco era um eufemismo para gay. Também tem no Talmud também, tá? Que eu mostrei naquele meu e-book. Então aqui é para a gente tentar entender as expressões de uma época, tá? Então eu usei Joséfo basicamente por isso, assim como eu uso, né? Quando eu preciso ter alguma referência da época, assim como o Talmud, pais da igreja, etc. Agora, o entendimento de Joséfo acerca de certas passagens, aí vai de cada um. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu fiz anos atrás, chamado Regra de 3 Fontes, onde eu falei que é sempre bom você usar fontes diferentes para você tirar a sua conclusão. Porque você não pode só beber da fonte, entendeu? Por exemplo, Joséfo achava que, por exemplo, Vespasiano era o Messias. É o entendimento de Joséfo. Eu não posso simplesmente pegar o entendimento dele e absorver e falar, tá vendo, Vespasiano era o Messias. Então, até porque aí seria o entendimento dele, não a referência. Agora, como referência, eu posso usar Paulo, Joséfo, os pais da igreja, Talmud e todas as fontes da época que eu tiver para poder ter uma referência para fazer uma boa exegese. Tá bom? Acho que deu para entender, né, pessoal? Então tá aí. Quem gostou, dá um like aí no vídeo, tá? Isso vai ajudar a aumentar a atividade de alcance. Eu sei que é chato, tá pedindo sempre, mas vocês sabem que eu já estou bem decepcionado com o YouTube, né? O YouTube tá uma porcaria com esse algoritmo e a única forma de tentar aumentar um pouco as views é com os likes de vocês, tá bom? Obrigado aí por terem assistido. Paz a todos.